eu que vou falar, eu vou falar sobre a visão, tá? A ciência da visão. Então, espero que seja tão divertido quanto a palestra do Henrique, tá? Depois tem um experimentozinho aqui para vocês que são míopes ou hipermétropes, tá? E o Igor, que é meu aluno de iniciação, vai estar me ajudando a fazer um experimento num equipamento que foi totalmente desenvolvido aqui na USP, que eu acho que vocês também vão gostar. O meu grupo é o grupo de ótica oftálmica, tá? A gente é um dos laboratórios dentro do grupo de ótica. A gente está ligado, obviamente, ao CEPOF. A Escola Paulista de Medicina é uma parceira nossa. É um dos melhores hospitais da América Latina, porque, obviamente, aqui no campus de São Carlos a gente não tem medicina, como vocês já devem estar sabendo, né? Aqui nós temos algumas empresas parceiras do nosso laboratório. Depois, se vocês quiserem, é que hoje vai acabar, como a minha palestra ficou sendo a última, vai acabar ficando meio tarde para vocês, né? Eu acredito que ainda tem gente que não é de São Carlos aqui ou não? Tem que pegar o ônibus ainda? Tá. Então, mas eu vou dar no final o meu e-mail, o telefone do nosso laboratório. Quem se interessar, tá? E de repente mora perto de São Carlos, pode agendar com a gente uma visita. Ou até se quiser um dia ser um dos nossos voluntários, tá? Nós temos experimentos que a gente realiza no nosso laboratório, tudo relacionado com o olho humano, tá? Eu sou o Luiz, tá? Vocês podem fazer pergunta a qualquer instante. O Igor, cadê o Igor? O Igor, o Tiago, que está aqui, são alunos lá do laboratório. E eu vou começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Vocês estão muito acostumados a ouvir falar essa palavra visão. Então, a própria palavra televisão tem a palavra visão no meio. Vocês ouvem falar em sistema de visão computadorizado, ouvem falar em visão de insetos, ou visão computacional, ou visão... O que é visão, na opinião de vocês? A maioria das pessoas acha que visão só acontece no olho, tá certo? Isso não é verdade, a visão é todo um processo. Então, por exemplo, nós temos aqui o olho de um inseto, tá? O olho da mosquinha, ele é bem diferente do nosso. Em vez dele ser um globo ocular, que tem uma córnea, que tem uma lentícula dentro, né, um cristalino, e uma retina, ele contém diversos olículos, que são chamados de olho composto. Então esse é só o sistema de captação da luz da mosca. Depois disso, ela tem que processar toda essa informação. Então o que acontece? A visão não é só você captar a luz. Quem estava aqui na palestra do professor Vanderlei sabe que a gente consegue enxergar um prédio, ou consegue enxergar algo que é muito maior do que a nossa retina, porque a gente tem uma lente aqui na frente, que conjuga, esse é o termo, o objeto com a imagem. Tá? Aquele exemplo da setinha. Quem está já aqui aprendendo ótica geométrica, um pouquinho de ótica geométrica, tem o exemplo da setinha passando pela lente e formando a imagem do outro lado. Só que esse processo de formação da imagem
que usa nossas lentes naturais e as lentes naturais da biologia são só o meio de captação da luz. Depois tem muito mais coisas que acontecem no cérebro. Então a visão, pelo menos do ser humano, 80% está no córtex visual, que fica aqui atrás. Nós somos como robozinhos, super evoluídos. Então a gente está constantemente processando as imagens. Vai passar por uma porta, seu cérebro está fazendo um processamento ali, muito avançado, sem você perceber. Ele está te indicando pela imagem que chega na retina, onde está a porta, onde está o corredor, onde está a escada e etc. No olhinho da mosca, lógico que é parecido, só que ela tem uma resolução muito pior que a nossa, por ela conter todas essas lentículas. Agora, e a visão do ser humano, comparado com a visão de uma mosquinha? Será que é mais evoluído? O que vocês acham? A visão do ser humano, em vez da gente ter vários olhinhos compostos, né, várias lentículas, a gente tem 2 olhos que são formados por uma córnea, que é muito mais suave, quer dizer, a gente consegue formar imagens de muito maior resolução e temos no nosso cérebro, que é muito maior que o da mosca, graças a Deus, nós conseguimos segmentar as informações de uma maneira muito mais rica. Então, enquanto a mosca não enxerga todas as cores que a gente enxerga, enquanto a mosca enxerga tudo embaçado, enquanto a mosca não enxerga na mesma resolução que a gente consegue formar imagens fantásticas comparado com o olho de uma mosca. Mas, como eu disse, 80% disso está correndo no seu cérebro e não no seu olho. Aqui é o exemplo de como ficaria um homem se ele tivesse o olho de uma mosca, tá certo? Essa é uma caricatura mostrando, de repente, por que a natureza, durante a evolução das espécies, não escolheu fazer para a gente um olho igual de uma mosca. Porque a gente teria que ter uma cabeça daquele tamanho, tá? E, além disso, não enxergaria tão bem. Tá, agora voltando um pouquinho para o olho humano. Vamos falar um pouquinho dos componentes do olho humano. Nós temos... Olha lá, pessoal, isso aqui é interessante. Quem um dia quiser fazer cirurgia de miopia, eu também vou mostrar aqui. E outras coisas. Quem não estiver enxergando direito, também presta atenção, que pode descobrir alguma coisa de errado no olho. Então, eu não vou falar de todos, mas olha, só os componentes principais, muitos já conhecem. Aquela parte colorida do olho, ela está atrás de uma parte transparente, que é uma lente, que é a nossa primeira lente, que chama córnea. Tá? Depois a gente tem um diafragma natural dentro do olho, que ele funciona como uma pupila. É ele que regula a entrada de luz. Tá? Depois a gente vai ver o tanto que a pupila é importante para a qualidade da nossa visão. Depois disso a gente tem o cristalino, que é uma lente fantástica, que os insetos não têm, porque ela é capaz de mudar o diâmetro dela, ou seja, ela é capaz de mudar automaticamente a distância focal. Isso é fantástico, porque permite ao ser humano ver objetos tanto de perto quanto de longe. Novamente, uma imagem mostrando a íris. Tem aquelas canetinhas aqui? Laser, não tem? Tá, então vocês vão me acompanhando aqui. A íris é a parte colorida do olho, mas vocês sabiam que pela íris não passa luz? Então você olha para uma pessoa, ela tem olho azul, por exemplo. É porque o pigmento daquele diafragmazinho natural que ela tem reflete no azul, tá? E esse azul não está vindo do fundo do olho da pessoa, está vindo do reflexo da luz branca
que passou pela córnea, bateu na íris e voltou. Agora, o que não volta fica preto, por isso que a pupila é preta. Por ali passa a luz e vai até o fundo do olho, mas a parte colorida do olho absorve luz e reflete luz, mas não deixa passar. Isso aqui é uma explicação sobre índice de refração. Vocês estavam todos aqui na palestra do Henrique, eu não vou repetir isso aqui, tá? O exemplozinho do lápis torto, que o Vanderlei comentou, a famosa equação, que eu acho que já é a enésima vez que vocês veem hoje, né? E aqui um exemplozinho. Foi muito bom o Vanderlei ter falado de índice de refração, o Henrique também, porque aqui nós temos índice de refração de várias partes agora do olho, tá? Não de lentes, ou acrílicos, ou vidros, ou fibra ótica. Aqui eu estou mostrando para vocês os valores dentro do nosso olho. Então você vê que é bem diferente da velocidade da luz no vácuo, que são os 300 mil km por segundo, que seria índice de refração igual a 1. Tá? Então a luz, conforme ela vai entrando no olho, ela vai desviando. Então não é só o formato da nossa córnea, que é meio redondinha, que faz com que a luz convirja. O índice de refração da córnea é importante, do cristalino também. Tá, então, olha lá, os raiozinhos de luz, você tem um objeto que é muito grande, por causa do nosso sistema óptico, a gente consegue focalizar ele numa porção bem pequenininha da retina. E aqui o exemplo que vocês vão entender agora. O que vocês têm? Eu vou explicar para vocês um truque. Quando vocês vão aprender, quando vocês olharem para o rosto de uma pessoa, saber se ela é míope ou hipermétrope, obviamente se ela estiver usando óculos, tá? Então é mais ou menos assim o truquezinho. Deixa eu explicar primeiro cada um. Se você tem hipermetropia, significa que um pontinho a mais de 6 metros, que significa infinito em ótica geométrica, ele vai se formar depois da tua retina. Ou seja, seu sistema óptico é fraco, tá? Ali não é pequeno, ali pode poder óptico pequeno ou fraco, tá? Tá faltando um R ali. O míope já é o contrário, ele tem um poder óptico muito forte. Então ele forma a imagem antes da retina. Isso é bom? Também não é bom. Como é que se corrige? Colocando uma lente negativa na frente do olho. O hipermétrope uma lente positiva para dar mais poder. E por fim, o astigmatismo. O astigmatismo é o mais complicado, porque para cada ângulo que a luz entra no olho, a refração é diferente, bate numa região diferente da retina. Então, é muito mais complexo. Agora, a dicasinha para vocês já saberem olhar para o rosto do colega que usa óculos e falar, você é míope, né? Você tem que olhar e ver se a pessoa está com um olho menor do que ele é naturalmente ou maior do que ele é naturalmente. Alguém saberia me dizer, olhando essas duas lentes ali de cima, qual que é o míope e qual que é o hipermétrope? Sim, mas o olho dele está menor do que o real? É? Então ele é míope, tá? Esse que é o segredo. Agora vocês devem ter os coleguinhas que você olha e o olho dele está assim, né? Sempre grande, né? Esse amigo tem hipermetropia, tá? Mas, de qualquer maneira, qualquer um desses casos é corrigível usando óculos e, portanto, são casos simples, basta ir no oftalmologista. O que é fundamental, quer dizer, aqui eu estou mostrando para vocês um equipamento que a maioria que usa óculos aqui já deve ter visto, né? Passou por esse exame, quer dizer, o médico chega, o oftalmologista coloca você ali,
olhando naqueles 2 buraquinhos pretos ali, e vai trocando uma série de lentes, né? E perguntando para você qual daquelas letrinhas que você está enxergando melhor. Ou seja, na realidade ele quer achar qual que é a lente que te corrige. Só que tem maneiras indiretas e diretas de fazer isso. Mais tarde eu vou te mostrar que no nosso laboratório a gente desenvolve equipamentos para fazer essa medida sem o paciente precisar de falar se ele está enxergando bem ou não. Tá? Esse é um exemplo de uma lente com astigmatismo. E aqui agora a importância da pupila. Se a pupila está muito grande, os raios de luz que vêm de tudo quanto é lugar vão bater no olho e entrar no olho, formar uma imagem borrada na retina. Tá? Então a pupila, ela não... Olha só, isso é um negócio interessante. Todo mundo costuma falar que a pupila é para regular a quantidade de luz que entra no olho. Não é verdade. A pupila, ela dilata e ela contrai por diversos motivos. Então não significa que é porque você estava num ambiente escuro e saiu no sol, que agora a sua pupila vai contrair e ficar contraída. Não é assim. A sua pupila muda quando você quer chamar atenção. Quando... Se você está numa situação de perigo, a pupila fica, ela dilata, depois contrai. Quando a pessoa é usuário de droga, tá? A pupila dela fica de tamanho diferente. Mas enfim, oticamente, presta atenção que essa parte também é legal. Né, Benê? Todas as partes são legais. Então, olha, se você está com a pupila muito dilatada, e lá no nosso laboratório a gente dilata a pupila, viu? A gente dilata e você tem que ir com Ray-Ban, com óculos escuros, senão você não consegue ir para casa depois. Por quê? Porque vem raios de tudo quanto é lugar e formam uma imagem borrada lá na retina. Então você não consegue mais focalizar. Ao tempo que quando a pupila está pequenininha, você capta quase que somente raios paraxiais. O que são raios paraxiais? Que estão vindo quase paralelos, quer dizer, eles vão formar imagens muito mais nítidas na tua retina. Agora eu queria pedir um favor para o Igor, porque eu preparei uma pequena demonstração para vocês, mas só vai funcionar para quem usa óculos, tá? Tá, ele vai distribuir, eu vou continuar a palestra e depois eu vou explicar para aqueles que usam óculos ou para aqueles que acham que estão precisando, também serve, tá? E que estão com preguiça de ir no oftalmologista, tá? Vocês não podem deixar acontecer com vocês o que aconteceu com esse menininho. Ele ficou com tanta preguiça de ir no oftalmologista que a mãe dele fez um óculos para ele cheio de furinho. Tá? É óbvio que isso é uma brincadeira, mas a demonstração que eu estou passando aí é essa. Se você artificialmente diminuir a sua pupila, você vai passar a enxergar melhor. Não importa se você é míope ou hipermétrope, tá? Mas para quem usa óculos, o efeito é melhor. Tá, quem já recebeu o papelzinho, faz o seguinte. Dá para baixar um pouquinho a luz ambiente, deixar mais a lousa? Isso. Tudo bem que as letrinhas aqui já estão um pouco borradas, mas para quem usa óculos, não quem usa esse óculos fraquinho, que tem a lente fininha, mas quem usa óculos mais grosso como eu, por exemplo, já tenho mais de 2 graus de miopia, conforme você for passando do furinho, começa pelo furinho maior,
e vai indo de furinho em furinho, olhando com um olho só, procura tampar o outro para não atrapalhar, tanto faz que olho que é. Não, você vai tirar o óculos. Essa que é a ideia. Tudo bem, gente. Mas pelo menos ela teve coragem de fazer a pergunta, né? Então vamos lá. Para quem tem a vista boa, eu volto a repetir, não vai melhorar muita coisa, tá? Mas para quem tem alta miopia ou alta hipermetropia, alguns pontinhos, principalmente tentando ler sem passar pelo papel e depois colocando o papel na frente, vocês vão sentir uma melhora da visão. Tá? Quando isso acontece, é por causa desse fenômeno aqui. Mas alguém sabe me dizer por que os óculos não são assim, cheio de furinho? Alguém sabe me dizer por que o óculos não é assim? Porque ficaria mais barato, não precisa nem fazer lente. Quem que saberia me dizer? Oi? Alguém saberia? Você, tia? É porque você perde ângulo de visão. Você imagina um piloto de Fórmula 1, em vez de usar uma lente de contato, por exemplo, óculos só pode naquela dos americanos lá que são meio doidos mesmo. O piloto lá como é que chama, Igor? É a NASCAR. Lá naquela lá você vê o piloto descendo do carro com óculos, tudo, mas na Fórmula 1 já não pode. Então, ou você faz cirurgia refrativa laser, ou você usa uma lente de contato. Então, o óculos hoje em dia não é um óculos cheio de furinho. Na época medieval, antes deles descobrirem a lente, os óculos... Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom aí? Som? Na época medieval, antes de se descobrir as lentes, que nem o Henrique mostrou, quer dizer, o princípio de Snell é de 1000 e lá vai pedrar, quer dizer, 1200 e pouco, se eu não me engano. Quer dizer, antes disso, como é que os egípcios faziam, como é que os povos mais antigos? Eles já sabiam disso aí. Se você colocasse na frente dos olhos um único pontinho ou vários pontinhos, você viria melhor. Tá, já estamos no slide. Aí depois que passa pela córnea, a luz passa por onde? Quem sabe dizer? Por onde? Cristalino. Essa é a lente mais fantástica que a natureza já inventou. Até hoje o homem tenta reproduzir ela e não consegue. Tá? Nem com toda a tecnologia que vocês viram aqui em várias palestras, não existe hoje uma lente cristalina que seja capaz de mudar o poder focal, como é o caso da nossa. Tá? Por um mecanismo super complexo, ela consegue deixar a lente mais fininha ou mais gordinha, portanto mudando a distância focal. Isso é fundamental, senão a gente não conseguiria ir no cinema e ver a tela lá longe e depois chegar em casa e estudar. Tá? São distâncias completamente diferentes. Aí vocês têm que se perguntar, poxa, mas como que o meu olho consegue jogar na minha retina em foco dois objetos que estão a uma distância e dimensões tão diferentes? É assim, usando o cristalino. Infelizmente, com o passar dos anos, e vocês estão ali naquele gráfico, olha lá, vocês estão no auge da capacidade do cristalino de vocês. Então aproveitem bastante para jogar bola, para estudar, aproveitem bastante.
porque é uma curva que não tem volta, tá? A partir dos 30, 40 anos, a gente começa a ficar o que a gente chama de presbíope, ou seja, a nossa lente começa a envelhecer, assim como os ossos do corpo vão ficando duro, né? Vocês sabem que velhinho não pode tomar um tombo muito forte, que ele já quebra os ossinhos dele, coitado. Por quê? E por que uma criancinha pode tomar um tombo que não quebra os ossos? Porque os ossos ainda estão molinhos. O cristalino é a mesma coisa, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai endurecendo, tá? E se isso já não fosse ruim, ele também o pacifica, tá? Ali a gente pode ver acima um cristalino jovem, tá? Obviamente uma ilustração, e um cristalino de um idoso. Então ele muda a coloração, ele muda a textura e ele muda o índice de refração, tá? E o que o médico faz quando a pessoa tem catarata, né? Que é o nome dessa opacificação do olho. O médico vai lá e insere uma lentezinha artificial no olho daquela pessoa. Ali eu estou mostrando a cirurgia, que é muito delicada. Olha o tamanhozinho dessa lente, tá? Ela é praticamente metade do diâmetro ali do dedo, tá? Ela é muito pequenininha, tem alguns milímetros, super delicada. E ela tem duas abinhas assim, que são de um material metálico, que é para a hora que o médico inserir isso onde estava o cristalino natural, essas duas garrinhas servirem para fixar a lente lá dentro. Senão a pessoa acaba de levantar da mesa cirúrgica, a lente já mexe lá dentro. Isso não pode acontecer. Tá, vamos falar um pouco da retina. Tá? A gente estava falando que visão não é só sistema de captação de luz, né? A retina, eu não sei se vocês sabem, mas ela é parte da nossa história evolutiva, tá? Se você for numa caverna que praticamente não tem luz, você vai ver que a maioria dos bichinhos lá são albinos, não tem muita pigmentação, e eles acabaram ficando cegos. Porque não tem luz. Não tem por que ele enxergar lá. Então ele desenvolve outros sensores de tato. Vocês já ouviram falar que o cego tem audição melhor do que quem enxerga? Não é que ele tem audição melhor, é por não enxergar ele começa a desenvolver outros mecanismos dentro do cérebro dele mais aguçados da audição, por exemplo, do tato. Então o que acontece? Eu estou dizendo tudo isso simplesmente para dizer o seguinte para vocês: olha como a natureza é bonita. A gente desenvolveu sensores para todo lado. A gente tem o tato, o olfato, a audição, visão, mas todos esses foram bifurcações de célulazinhas lá do nosso cérebro, que é a central de processamento de tudo isso está no cérebro. Então a retina é uma extensão do cérebro humano. As célulazinhas que ficam lá são de natureza neuronal, e se você lesionar a retina, ela não volta mais, quer dizer, aquelas células não se recompõem. Por isso que é tão importante fazer exames oftalmológicos, né? Também para analisar não só se você está enxergando bem, mas por que você não está, se você não está enxergando bem, por quê? Porque muitas vezes não é ótico. Não é o teu cristalino ou a tua córnea. Ou não é um óculos que vai resolver seu problema. Às vezes o problema é lá na retina, que aí é muito mais grave. Então nós temos dois tipos de sensores especializados em detectar luz. Não sei se já ouviram falar, são os cones e os bastonetes. Os cones, eles são especializados em luz colorida. E os bastonetes são especializados em luz preto e branco, tá? Em níveis de cinza. Isso tem um motivo evolutivo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Quem quiser, depois a gente conversa com mais calma.
Tá, aqui um outro exemplo das partes da retina que interessam. Vocês fizeram o Vanderlei fez aquela demonstração do ponto cego para vocês? Vocês estavam aqui? E ele explicou para vocês lá na retina onde está o ponto cego? Explicou? Então, olha lá, ó. Aquela região mais clara da retina é onde todos os nervos que vão levar a informação para o cérebro estão entrando, para ir lá para o cérebro. Então, obviamente que ali funciona como se fosse um cabo de fibras óticas. Então, não dá para ter sensor ali, porque é por ali que está passando o cabo. Por isso que é uma região diferente, tem bastante vascularização. Isso que a gente está vendo são veiazinhas e tal, tá? Aí o que acontece? Quando a gente olha um objeto, ou está lendo um livro, ou está dirigindo, e olha um objeto com nitidez, a gente está jogando aquela imagem daquele objeto em cima da mácula. A mácula é essa regiãozinha responsável por visão de definição. Tanto é que vocês podem, tem um exame que a gente tem até lá no nosso laboratório, que é o Igor que está fazendo. Nós temos um campo visual, um campímetro visual. O que ele faz? Ele pede para você olhar para um ponto e ver até onde você consegue enxergar sem tirar os olhos desse ponto central, até onde você consegue enxergar movimento, tá? Ou estímulo. Ou seja, o que a gente está medindo? A sua capacidade de enxergar na periferia, tá? Por quê? Porque na periferia você não tem as mesmas células, que são os cones, que estão lá na mácula. Então aquele gráfico mostra bem, em verde é a quantidade de cones num corte que a gente fizesse na retina. Quer dizer, faz um corte e vai contando a quantidade de cones. É muito mais alto do que na periferia. Agora, em azul é o contrário. São os bastonetes. A gente tem muito mais bastonete na periferia do que na mácula. Mas, se vocês pararem um pouquinho para pensar em termos de evolução, vocês vão acabar concluindo que essa foi a melhor solução. Que Deus, ou a natureza, enfim, essa engenharia cósmica, né, desenhou o ser humano desse jeito. Tem um motivo. Nós somos predadores. Por que nós somos predadores? Mas a gente também tem nossas presas, mas a gente tem os nossos predadores, né? Aqueles que vão correr atrás da gente. Então a gente tinha que ter uma visão periférica de movimento e de contraste e a central de definição para poder caçar, para poder correr atrás da presa. Vocês podem achar isso engraçado, mas até hoje esses fenômenos se manifestam, tá? Aqui, como eu havia dito antes, os cones eles têm 3 bandas de cores, né? Que é o RGB, por isso que a TV, vocês já ouviram falar muito esse termo, né? RGB. Ah, esse monitor tem RGB. RGB, de onde que vem isso? Red, green, yeah. Blue, que é vermelho, verde e azul, certo? Essas 3 corzinhas do monitor LCD, lá em casa, lá na casa de vocês, ou na televisão, ou mesmo nessa tela aqui, ela não vem à toa. É justamente porque nossos cones absorvem luz nessas 3 faixas. Então lá na mácula a gente tem 7 milhões de conezinhos. Desses 7 milhões tem um grupinho que gosta de verde, um grupinho que gosta de azul e um que gosta de vermelho. Tá? E aqui, no caso da visão periférica, já é o contrário. A gente tem toda uma sensibilidade ao longo daquele de baixo ali, que é o espectro de níveis de cinza. Tá? Aqui uma foto de microscopia
eletrônica dos bastonetes. A retina, como eu falei, ela é muito importante, porque é lá que estão os sensores. Esse aqui é um exemplo que eu quis mostrar para vocês, que é uma retina doente. Tá? Existem milhares de doenças que podem acontecer na retina, patologias diversas. Mas essa é uma não tão incomum, porque ela está relacionada com a diabetes. Tá? Então, os parentes, alguém da família que tem diabetes, tem que estar sempre vigiando a glicose, não só por todos os outros fatores, mas também no olho podem acontecer hemorragias. Tá? Por quê? Porque aquela glicose que está passando pelos capilares pode romper o capilar e você ficar cheio de hemorragias, aneurismas, tá? Na tua retina. Então aqui uma retina normal e à direita uma retina com retinopatia diabética. Bom, agora eu vou falar de um negócio bem interessante para vocês. Eu não vou estar falando aqui de processamento no cérebro. Esse é um assunto que daria aí mais algumas palestras. Eu vou estar falando para vocês de coisas que estão relacionadas com o nosso laboratório. E que é um laboratório bastante interessante. A gente tem lá desde alunos de iniciação até alunos de doutorado, tá? Estudando vários aspectos da instrumentação para a oftalmologia. Lá no nosso laboratório a gente não está muito preocupado com o que acontece no cérebro. A gente nem tem lá equipamentos para se estudar como que a imagem é processada no cérebro, mas a gente tem equipamentos para diagnosticar o nosso aparelho visual, aquele que capta a luz, que eu falei desde o começo para vocês. Tem um aparelho que capta a luz e tem um aparelho que processa a imagem, que é o cérebro. Lá nós temos equipamentos muito interessantes, alguns deles desenvolvidos por nós aqui na USP, que processam informações do nosso sistema de captação de luz, que é a córnea, retina e cristalino. Tá? Eu vou fazer uma demonstração mais tarde para vocês daquele equipamento que está ali. Tá? Então vamos lá. Alguém tem ideia do que esse médico está fazendo? De um lado, do lado esquerdo é o médico, obviamente, todo engravatadinho e tal. Do lado direito é o paciente. O que será que aquele médico está fazendo? Alguém tem alguma ideia? Hein? Ele está tentando ver alguma coisa, isso é óbvio. Vocês não aprenderam hoje de manhã com o professor Vanderlei que você tem refração pela lei de Snell e você tem reflexão. Tanto é que ele falou que uma das primeiras coisas que a gente faz quando acorda é olhar no espelho. Quando você está olhando para alguém, você já reparou que você olha no olho dessa pessoa, você também vê um reflexo? Ou da luz ambiente, ou se você está lá fora no sol, você vê um reflexo também. Ou seja, a córnea, ela não é só um meio que refrata a luz, ela também reflete luz. E ela reflete porque ela tem uma película lacrimal. E é isso que esse médico está fazendo, ele está projetando nessa córnea desse paciente um objeto que tem uma forma conhecida e está vendo o reflexo nessa córnea. Com isso ele vai conseguir perceber se essa córnea está com astigmatismo, se ela tem uma forma mais esférica. Não é intuitivo isso? Ele está jogando uma imagem, essa imagem está refletindo na córnea e formando uma imagem próxima a essa aí. Agora, vocês são capazes de me dizer qual dessas córneas é mais saudável? A A, por que que é a A? Porque os discos estão mais uniformes, não estão? O espaçamento entre eles, etc. Agora, aquele outro olho ali está meio estranho, não está? Aquele anel central está meio ovalado e tal. Vocês vão ver mais tarde que isso é uma patologia séria,
chama-se ceratocone. Esse paciente pode ter que até fazer transplante de córnea. A córnea dele tem uma espécie de uma verruguinha, tá? Então é para isso que serve a técnica do Plácido. Por que chama disco de Plácido? Porque em 1880, lá em Coimbra, um oftalmologista muito curioso falou: poxa, se eu colocasse um objeto na frente do olho do meu paciente, será que o reflexo desse padrão me diria alguma coisa sobre a córnea dele? E disse. Tanto é que diz que aproximadamente 100 anos depois, os pesquisadores começaram a fazer processamento nessas imagens. Não só analisar visualmente, mas usar o computador para analisar a imagem e fazer cálculos sofisticados nessas imagens. E isso evoluiu para uma coisa hoje que se chama topógrafo de córnea. Se vocês olharem ali, aquelas imagens, vocês estão vendo alguns equipamentos importados, tá? E ali nós temos o nosso nacional, que foi totalmente desenvolvido aqui na USP. Ele está funcionando ali, viu? Aquele mapa foi feito alguns minutos atrás. Então, o que ele faz? Em vez de ele só dizer para o médico: olha, essa córnea aqui nessa região está meio torta. Não. Ele também diz quão torta está, quão fora do normal. Então é um aparelho que é como se fosse um equipamento para fazer topografia de terreno. Tá? Vamos supor, você está comprando um lote e você quer saber se esse terreno é mais plano, onde que você vai precisar tirar mais terra, onde você vai precisar jogar a terra para aplanar, o que você vai precisar fazer. Esse aparelho, ele faz essa topografia, só que da nossa lente natural, que é a córnea. E por que ele é tão importante hoje em dia e tão usado? Porque sem esse aparelho você não pode fazer aquela cirurgia que vocês, acredito que todos já ouviram falar, do coleguinha que quer tirar os óculos, não vê a hora de ir no baile sem óculos, né? Que o óculos incomoda e tal. Para tirar o óculos ele tem que fazer duas coisas. Ou ele usa lente de contato, ou ele faz aquela cirurgia laser. Mas para fazer a cirurgia laser, ele tem que fazer esse exame. Bem, encostar a testa aí. Agora, não sei se dá para pegar aqui, né? Aqui vai aparecer uma imagem aqui. Talvez se apagar aqui e deixar só a câmera. Fica melhor? Lá a imagem lateral do olho dele aqui, ó. Eu estou ajustando o motor. Abre bem o olho. Pronto. Pode desencostar, Rafael. Esses são os discos de plástico do teu olho. Então, eu vou agora apertar um botãozinho mágico que vai transformar essas distâncias em elevações. Ou seja, um cálculo que o Plácido levaria meses para fazer na época dele. Hoje a gente leva alguns poucos segundos. Mas antes de eu fazer isso, eu queria saber com vocês, essa imagem está... Isso. Pega aqui de perto. Aqui dá pra pegar. Vocês vão ter olho clínico agora, hein? Vocês vão me dizer o seguinte: vocês acham que ele tem astigmatismo? Tem? Ou será que a córnea dele é esférica? Tá? Se ele tivesse astigmatismo, o que estaria acontecendo com os discos? Os discos estariam com uma forma do quê? Vocês conhecem a forma geométrica? Eles estariam com forma... Quem falou? O que você falou? Elipse! Muito bem! Muito bem. Se fosse aluno meu, já estava aprovado. Ou seja, vai haver um alongamento naquelas regiões que a córnea for mais plana.
e onde ela for mais curva, uma contração de anéis. O que significa que, para mim, o olho dele é aproximadamente esférico. Eu não estou conseguindo enxergar. Então, vamos tirar a prova dos 9 agora. Pronto, ele tem astigmatismo. Então, deixa eu ver se eu consigo. Examinar. Detectar anéis. O que eu quero fazer? Eu vou interpolar. Olha lá como o software é bom. Aqui eu interpolei os anéis que não tinham sido detectados. Mas aqui a gente tem um ângulo em que ele tem menor curvatura. Rafael, pode sentar lá. Depois, isso aqui foi uma demonstração. Depois, se você quiser, Rafael, a gente imprime esse exame e você leva para casa, tá? Aqui a gente tem as cores azuis significam o eixo de menor curvatura. As cores mais quentes, vermelho, amarelo, são o eixo de maior curvatura. Então ele tem sim astigmatismo. Mas esse que é o detalhe. A questão é quanto. Porque se for pouquinho, então aqui no... Dá para você pegar aqui, ó. Só aqui o cantinho da tela aqui. Aí. Olha lá, olha quanta informação que o software está passando para o médico. São todos esses numerozinhos que estão indicando em vermelho a curvatura no eixo mais curvo, que é o vertical, e no outro eixo está indicando para ele a curvatura no eixo menos curvo. É a diferença entre tudo que é vermelho e azul que realmente faz com que o médico receite ou não uma lente de astigmatismo. Pelo que eu estou vendo aqui, Rafael, você tem aproximadamente 2 de astigmatismo. É isso mesmo? Você se lembra de cabeça ou não? Então é isso. Mas isso só na córnea, não no olho inteiro, porque a nossa lente do cristalino também pode conter astigmatismo, tá? Então, pode voltar aqui. Então tá lá o processamento de imagens, que vocês não viram muito bem porque estava na tela do micro. O software é inteligente, ele acha as bordas automaticamente. Aqui uma imagem a versão mais moderna daquele aparelho. E aqui a quantidade de mapas diferentes, que obviamente eu não vou passar por todos com vocês ali para o olho do Rafael, mas o médico pode detectar uma série de coisas, inclusive aquele que eu falei que é o mais grave, que é quem tem uma verruguinha ali na córnea, que é o ceratocone, tá? Tá, agora se a gente quiser analisar a córnea posterior, tá? Porque a córnea, assim como uma lente, ela tem uma espessura. Às vezes o médico não quer saber só essa camada anterior, ele também quer saber a espessura da córnea, para saber se ele pode operar. Ele quer saber o formato dessa córnea posterior. Então tem uma técnicazinha que foi desenvolvida por um austríaco durante a guerra. Então imagina o seguinte cenário. Lá pelos idos de 1800 e pouco, ele era um general austríaco, né? E o país dele estava em guerra com outro país lá, eu não me lembro qual. Mas enfim, ele saía de balão tentando ver as posições do inimigo. Só que toda vez que ele ia tentar fotografar, o que estava mais perto ficava fora de foco. E o que estava mais longe ficava em foco. Por quê? Porque ele tinha uma câmera com uma única lente e o filme posicionado atrás dela. Agora, o que acontece? Esse era o Scheimpflug. O que acontece? Ele descobriu que se ele inclinasse a lente da câmera, ele ia conseguir fotografar aquele plano inclinado em foco. Ou seja, toda aquela planície
enorme, lá de cima do balão, estaria todo em foco no filme fotográfico dele. Lógico que forma uma imagem distorcida, mas é uma técnica que os oftalmologistas e os engenheiros e físicos descobriram que pode ser aplicado para medir o formato da córnea. Não só como aquele aparelho que o topógrafo faz, que mapeia a córnea anterior, mas mapear toda a córnea, a anterior e a posterior. Então está aqui uma imagem do princípio do Scheimpflug. Ele joga uma fenda de luz e ele consegue fotografar agora não só a superfície anterior da córnea, mas a posterior também. E dependendo do ângulo que ele joga, ele vê até o cristalino. Então são equipamentos importantes para a gente diagnosticar a superfície anterior. E o cristalino. Aí fica faltando a retina, né? Que eu falei para vocês inicialmente, que eu ia falar de equipamentos para análise do sistema de captação de luz, que é o nosso olho. Esse aqui é um oftalmoscópio. Tá? O princípio óptico dele está aqui. Ele tem uma lâmpadazinha, antigamente era de filamento, hoje em dia a gente já usa LED, tá? O Henrique falou bastante de LED para vocês, eu não sei se ele mencionou o LED, um LED moderno que chama Ultra Bright, que é um LEDzinho muito intenso, que se vocês, quem gosta de motos, de carros, pode ver que já tem algumas empresas usando LED no pisca-pisca, nos freios dos carros, tá? Porque o LED tem um tempo de vida maior e, logicamente, que ele é mais barato, né? Então, aqui está o sistema óptico do oftalmoscópio. Ele joga uma luz no fundo do olho, essa luz volta e volta para o olho do observador. Com isso, o médico consegue ver imagens do fundo do olho. Tá? Aquelas imagens todas que a gente estava mostrando agora, elas são feitas com equipamentos como o oftalmoscópio ou o retinógrafo. Tá? Esse aqui é um retinógrafo que também foi desenvolvido em parceria aqui com a USP. Obviamente eu não podia trazer todos esses equipamentos para demonstrar, mas esse também é um equipamento que hoje já é industrializado por uma empresa aqui de São Carlos mesmo. Então ele fotografa imagens do fundo do olho. Aí ele permite você trocar o filtro, permite você fazer imagens coloridas ou preto e brancas, permite injetar uma coisinha que chama fluoresceína na veia para fazer imagens com maior contraste. Porque quando você quer fazer imagens do fundo do olho de uma pessoa que tem retinopatia, por exemplo, você pode estar querendo ver onde que um daqueles vasinhos está interrompido. Então, normalmente o procedimento é o seguinte, o médico joga um líquido que fluoresce, ou seja, quem aqui tem em casa aquelas tomadas no quarto que durante o dia, quer dizer, você quase não vê ela, né, o contraste, mas à noite ela brilha. Quem tem em casa? Também? O que está acontecendo naquele interruptor? Alguém sabe? Fosforescência, exatamente. Um fenômeno, ou fluorescência, é um fenômeno que, durante o dia, os elétrons estão pulando de camadas menos energéticas para mais energéticas. Aí, durante a noite, quando o quarto está todo apagado, ou quem gosta de fazer aquelas estrelinhas lá no teto, no forro da casa, aquilo lá é um fenômeno parecido com esse. Essas imagens verdes, foi injetado na corrente sanguínea desse paciente uma substância líquida que fluoresce, tá? Tá, aqui são coisas moderníssimas que eu estou mostrando para vocês, que são resultados recentes. Tem coisa de 2, 3 anos isso aqui. Alguns pesquisadores conseguiram fazer oftalmoscopia e retinoscopia de tão alta resolução que eles conseguem fotografar os cones.
tá? Então tem uma resolução tão alta, aqui o que a gente está vendo é uma porçãozinha da mácula, que eu falei, que é aquela região central da retina. E eles conseguem identificar, inclusive, quais são os cones R, G e B. Tá? Então, você vê como os diagnósticos em oftalmologia estão evoluindo. Agora, no laboratório, a gente também tem outros equipamentos para análise dos problemas ópticos do olho como um todo. Tá? Inclusive... Oi? Alguém falou alguma coisa? Vamos lá, gente. Falta pouquinho para terminar aqui. E eu vou mostrar algumas animações bem legais para vocês, tá? Olha lá, a gente tem um equipamento lá no laboratório, esse é fresquinho. Esse aqui faz o exame do olho todo. Aquele ali só pegou a córnea anterior do Rafael. Mas o equipamento que a gente tem lá no laboratório, ele pega os problemas do olho todo, tá? Então ele joga um laser no fundo do olho da pessoa. Obviamente que é um laser que não vai causar nenhum dano à retina, né? Essa luz reflete e vai para o nosso sensor. E parecido com aquele lá, com o topógrafo, a gente processa essa imagem, que é assim, tá? Esse é um paciente com ceratocone. Olha como fica ruim a imagem dele ali no centro. A gente processa essas imagens e encontra exatamente o formato da luz que sai do olho daquele paciente. Ali embaixo não são pontinhos porque é o nosso sensor, que é diferente do sensor importado. Ixi. Aqui o nosso protótipo. Nós já estamos fazendo exames involuntários. E aqui é o protótipo, como ele vai ficar e como ele está ficando. Tá? Então, o nosso laboratório faz topografia avançada da córnea. Nós estamos desenvolvendo um projeto agora para lentes de contato personalizadas, tá? Onde cada, por exemplo, uma lente de contato para o olho do Rafael seria só para o olho dele. Tá? Essa lente de contato vai ser fabricada a laser. Nós temos também uma simulação, um projeto de simulação de cirurgia a laser, o Wavefront que eu já falei, e um simulador de olho. Tá? Esse aqui é um outro cone que a gente está desenvolvendo. Ele é diferente do diplácido. Olha só que legal. Tá? Então, em vez de ser uma série de anéisinhos concêntricos, tá? Parece um tabuleiro de xadrez jogado em ângulo assim, ou esse aqui, os pontinhos. Nós também estamos desenvolvendo a nossa lente, a nossa técnica de Scheimpflug. E aqui é um projeto de uma aluna minha de iniciação, que ela está mapeando a córnea inteira. Então, olha só, alguém é capaz de me dizer o que o paciente está fazendo ali? Para cada uma dessas imagens? São todas do mesmo paciente, tá? Alguém seria capaz? Quem falou? Muito bem. Foi você que falou da outra vez também? Não. Ah, tá. Eu estou vendo que ali está a turma dos estudiosos, é isso? Eles formam... Não se misturam, né? Então, alguém ouviu o que ele falou? Como é que é seu nome? Carlos? Carlos Justus? Ah, é parente do Justus? O milionário lá? Nossa. Então, traz ele um dia para assistir nossa palestra. Quem sabe ele investe nos... Não, mas falando sério agora, o Justus adivinhou, quer dizer, adivinhou não, ele raciocinou e chegou à seguinte conclusão. Olha lá, a pupila não está mudando de lugar, mas os anéis sim. Então, o que esse paciente está fazendo? Ele está olhando para vários pontos em cima do cone.
Então esse é o primeiro projeto, não é só no Brasil, na América Latina, que a gente está mapeando a córnea toda usando o topógrafo, tá? E aqui é o resultado para aquele paciente. Em vez de um único mapa, como vocês podem perceber naquele mapa que está ali, ainda na tela, não foi a córnea